Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um InfoImagens em Pauta, agora o InfoImagens número 16, e eu trago 3 julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, o primeiro de Direito Processual Civil, envolvendo cláusula compromissória em ação de despejo, e o outro envolvendo a possibilidade de se acumular danos morais com pedido típico de embargos de terceiro. E por fim, o julgamento do STJ, que distinguiu a teoria menor da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Muito legal. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Flávio? Vamos para o nosso InfoImagens em Pauta número 16. Trago temas bem legais aqui também para a gente conversar. Primeiro, um julgado do STJ sobre o crime de obstrução de justiça. Vamos analisar 2 aspectos importantes sobre a possibilidade de sua configuração quando estamos diante de uma obstrução na fase da ação penal. Também falaremos sobre o crime ser formal ou material, admitir ou não tentativa. Depois falaremos sobre julgados do STF que cuidam de um mesmo tema. Eu agrupei 3 julgados sobre remuneração de deputados estaduais. Precisa de lei ou pode ser por decreto legislativo, como ocorre em relação a deputados federais e senadores? Pode haver o pagamento por sessões extraordinárias ou não há autonomia dos entes estaduais para isso? Pode haver o pagamento de ajuda de custo? Pode haver vinculação ao subsídio de deputados federais? E o terceiro julgado que eu trago é de processo penal, suspeição de delegado, artigo 107 do CPP, que é um artigo bem polêmico na doutrina. Vamos ver se isso gera reflexos ou não na ação penal. É o que temos aí, pessoal, temas bacanas, vamos em frente. Bom, então vamos lá. A 4ª turma do STJ decidiu um caso envolvendo uma cláusula compromissória, que é uma das espécies de arbitragem. A arbitragem tem a cláusula compromissória relativamente a conflitos que possam surgir dentro de um contrato e compromisso arbitral, que é quando as partes decidem levar um conflito presente ao árbitro, à decisão da arbitragem, não do Poder Judiciário. O STJ decidiu um caso bem legal que envolvia uma cláusula compromissória em torno de um contrato de locação, em torno de uma ação de despejo. As partes firmaram que a ação de despejo deveria ser movida dentro do juízo arbitral. Era uma cláusula compromissória com essa previsão. Não obstante, o locador, que queria reaver o imóvel, que queria se emitir na posse do imóvel, retirando o locatário via despejo, ajuizou uma ação judicial, não cumpriu a cláusula compromissória, não levou o caso à arbitragem. E o réu arguiu na sua contestação a existência dessa cláusula compromissória, dizendo que o conflito, portanto, deveria ser resolvido na arbitragem e não pelo Poder Judiciário. E o STJ lembra que a arbitragem tem, sim, natureza jurisdicional, algo bem interessante, já reconhecido pela jurisprudência e pela maioria da doutrina processual. Agora, o que o STJ coloca de forma bem enfática é que a arbitragem, o árbitro, não possui poderes executivos. Os atos executivos são praticados pelo Poder Judiciário e não pelo árbitro. E a ação de despejo, que se aproxima muito de uma ação possessória, possui a natureza de ação executiva lato sensu. O locador já move essa demanda com vistas a entrar no imóvel, de modo que o despejo já é uma execução em si, uma ação executiva lato sensu. Não se abre uma fase formal de execução, já se cumpre a decisão, autorizando-se a que o locador, um dos contratantes, ingresse no imóvel, retirando-se o réu, retirando-se o locatário. A hipótese revelava um inadimplemento das prestações a autorizar, de acordo com a Lei 8.245, o despejo. Então, fixada essa premissa de que a ação de despejo possui uma natureza executiva, ela se torna incompatível com a arbitragem e é necessário que ela seja ajuizada, sim, no Poder Judiciário. Então, em tese, a arbitragem é válida, mas nesse caso específico, inclusive a arbitragem foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas nesse caso específico, em razão da natureza executiva da ação de despejo, ela não foi admitida e o STJ, portanto, confirma o acórdão recorrido
que decretava o despejo, dispensando-se, afastando-se a possibilidade de se valer do juízo arbitral. E eu lembro que a lei da arbitragem contempla a possibilidade de que o próprio árbitro defira tutelas de urgência, mas aí não é propriamente um ato executivo. O árbitro vai deferir a tutela de urgência e, se for necessária a adoção de algum ato executivo, aí ele vai ter que ser praticado pelo Poder Judiciário. Então foi isso, um julgado bem legal que, por certo, vai se tornar uma referência. Bem interessante que normalmente os julgados que a gente vê vem no sentido de uma ampliação do campo da arbitragem, soluções, né, de composição do litígio sem a necessidade de intervenção do judiciário. O próprio judiciário incentiva muito, né, a arbitragem, faz eventos para isso, e aí é um julgado que acaba colocando limites, né, como toda atividade jurídica, né, precisa de limites, uma situação bem interessante. Pessoal, vamos mudar agora de áreas e falar um pouquinho de direito penal, Lei das Organizações Criminosas, 2850 de 2013, que cai muito em provas, né, de todas as carreiras aí de Estado, uma lei muito utilizada na prática, né, esses grandes casos rumorosos que a gente vê nos jornais sempre envolvem de alguma forma, né, muito frequentemente envolvem a sua aplicação. O STJ trouxe um julgado, ele veio noticiado num dos últimos informativos agora, do segundo semestre, mas o informativo só trouxe uma questão, que eu vou abordar, claro, mas eu também colhi do julgado um outro tema tão ou mais relevante do que aquele que foi trazido no precedente. Então, nós vamos falar de dois aspectos sobre um dos crimes da Lei 2.850, o crime da chamada obstrução de justiça, não é o crime de constituição, financiamento de organização criminosa, que é do segundo caput, é o crime do parágrafo 1º, que é uma figura equiparada, com a mesma pena, de 3 a 8 anos, portanto, pena elevada, né? E interessante que é um crime que no direito internacional como um todo, no direito comparado como um todo, na verdade, se tem, né, a sua criminalização até há mais tempo. E o Brasil, só em 2013, criminalizou propriamente essa conduta, inclusive por força de um mandado de criminalização extraído do artigo 23 da Convenção de Palermo. No crime de obstrução de justiça, nós temos ali como elementar, pessoal, o fato de obstruir, nos termos da lei, uma investigação, mais especificamente, pessoal, investigação de infração penal. E aí vem a dúvida, os dois verbos núcleos do tipo são impedir ou embaraçar investigação de infração penal relacionada a uma organização criminosa. Pode configurar o crime também se essa obstrução se der no curso de uma ação penal? Uma discussão bem interessante, porque a lei fala investigação de infração penal. Para bons doutrinadores, nós temos ali uma circunscrição do crime à fase inquisitorial, à fase pré-processual. Haveria analogia em Malam Partem em considerar o crime como praticado no contexto de uma ação penal, porque não seria propriamente fase investigatória, não seria uma investigação de infração penal. O STJ tem reiterado os precedentes, já tem reiterado essa linha, que foi reiterada, confirmada nesse precedente, de que o crime de obstrução de justiça pode se configurar também quando essa obstrução ocorrer no bojo de uma ação penal. Fundamento do STJ, em primeiro lugar, é de que a lei não falou em inquérito policial, a lei falou em investigação de infração penal. Se quisesse circunscrever a fase inquisitorial, poderia e deveria ter falado em inquérito policial. Por outro lado, a investigação de uma infração penal, segundo o STJ, ela se prolonga também durante a fase de instrução processual penal, ela não se esgota propriamente na fase inquisitorial. Então, a partir desses argumentos, em termos de interpretação gramatical,
o STJ sustenta que o crime pode se configurar se a obstrução se der numa ação penal voltada à apuração de um crime relacionado à organização criminosa. E o terceiro argumento que eu, para mim, acho que é o mais importante, né, é que seria totalmente despropositado que uma obstrução de uma investigação num inquérito policial levasse ao crime e, por outro lado, uma obstrução de uma ação penal não conduzisse à tipicidade da conduta. Então, são três argumentos, não é só esse também, né? Porque a gente tem limites, logicamente, na legalidade estrita, mas eu creio que, somados os três argumentos, mostram que essa, sem dúvida, é a melhor linha de compreensão. Segundo ponto, pessoal, que é esse sim que foi trazido no informativo do STJ, diz respeito ao crime de obstrução de justiça na modalidade embaraçar, se ele seria um crime material ou se ele seria um crime formal, e se admitiria ou não tentativa. Aqui, pessoal, o Tribunal de Justiça havia entendido que o crime é formal na modalidade de embaraçar e que não seria admissível a tentativa. O STJ, nesse julgado, entendeu que o crime, mesmo na modalidade embaraçar, ele é material, ou seja, ele exige um resultado naturalístico. Nesse sentido, pessoal, dos dois verbos núcleos do tipo, quando o parágrafo 1º fala em impedir uma investigação de infração penal, é claro que nós temos aqui, isso é unânime na doutrina, um crime material, porque exige que se tenha impedido, ainda que por algum momento, né, a continuidade ali de um inquérito ou de uma ação penal. Já no embaraçamento de uma investigação de infração penal, nós temos na lei uma ênfase que pode acontecer de qualquer forma. Quem de qualquer forma embaraça uma investigação de infração penal comete também o crime. E aí, pessoal, na doutrina, nós temos quem sustente que o crime é formal, nós temos quem sustente que o crime é material, embora de difícil ocorrência da tentativa, porque fala em embaraçar de qualquer forma, e há também aqueles que sustentam que o crime é de atentado ou de empreendimento, que são aqueles crimes nos quais a modalidade tentada é punida com a mesma pena do crime consumado. E aí, quando se fala em impedir ou simplesmente embaraçar uma investigação de infração penal envolvendo a organização criminosa, se teria um crime de atentado ou de empreendimento. O STJ, como eu já adiantei, entendeu que o crime, mesmo na modalidade de embaraçar, exige resultado naturalístico. Tem que ter embaraçado, de algum modo, a investigação de infração penal, seja um inquérito, seja uma ação penal, mas não se pode dizer que não seria necessário qualquer tipo de resultado. E, por outro lado, o STJ disse: é plenamente admissível a tentativa, que o TJ afastou, dizendo que não seria cabível, porque tem na doutrina também aqueles que entendem que na modalidade de embaraçar o crime seria unissubsistente e não permitiria a tentativa. O STJ falou que é material e aí, por conseguinte, fatalmente vai ser admissível a tentativa. E aí mandou o caso de volta para o TJ para que examine se configurada a tentativa, se configurado o conatus. E vejam, pessoal, para vocês, para ilustrar para vocês bem a situação e vocês verem isso na prática. O caso concreto envolvia uma organização criminosa, bem daquelas pesadas, em que os chefões começaram a intimidar um dos integrantes que denunciou. Ele fez uma delação para a polícia e foram na mulher, foram na sogra e, claro, né, disseram que não queriam intimidar de forma alguma, chegando com arma na cintura,
querendo invadir a casa. Então, estava bem configurada ali a grave ameaça. E vejam que para o crime de obstrução de justiça não é imprescindível que haja violência ou mesmo grave ameaça. No caso, houve. Então, isso eles queriam intimidar para que ele mudasse um depoimento em juízo, né? E estava feia a coisa ali, como vocês podem imaginar, para aquela organização criminosa que foi desbaratada pela delação, né? A polícia fez um excelente trabalho. Mas, né, nesse contexto, se entendeu, o MP moveu uma nova ação penal pelo crime de obstrução de justiça. E o STJ chancelou a condenação, mas disse que, como crime material, inclusive invocado um precedente do Supremo que recebeu uma denúncia no caso do Aécio Neves por tentativa de obstrução de justiça. O STJ também invocou esse precedente para dizer, está vendo, o STF também admite tentativa, embora não fossem casos idênticos. De fato, lá a situação é diversa, mas foi um argumento a mais trazido para justificar o entendimento de que o crime de obstrução de justiça é material e admite a modalidade tentada. Então, temas importantes sobre essa lei que cai muito em provas. Fiquemos atentos, pessoal. Bom, vamos prosseguir então. Mais um de direito processual civil, pessoal. Agora uma ação de embargos de terceiro, que é uma ação regida por um procedimento especial, né? Foge do procedimento comum. O legislador, para atender a cláusula de acesso à justiça, muitas vezes está... Bom, agora eu vou retomar, me parece que o microfone não estava ligado. Então, agora, pessoal, eu trago um julgado de direito processual civil da terceira turma do STJ envolvendo a ação de embargos de terceiro, que é uma ação regida por um procedimento especial, fugindo do procedimento comum. O legislador infraconstitucional, para obedecer à cláusula constitucional do acesso à justiça, muitas vezes precisa estabelecer regras especiais de procedimento para que o direito material seja realizado com mais eficiência. E um desses casos são os embargos de terceiro, que nada mais é do que uma ação que visa desconstituir uma constrição judicial sobre um bem de um terceiro, de alguém que não é parte num processo, quer seja um processo de conhecimento, quer seja um processo de execução. E foi o que aconteceu no caso concreto. Uma constrição judicial, pode ser uma penhora, pode ser um arresto, sobre um bem de um terceiro, de uma pessoa que não figura ali originariamente no processo de conhecimento ou de execução. Acontece que o embargante, além de pedir a desconstituição do ato de constrição judicial sobre o bem, requereu também a condenação do réu, do embargado, em danos morais. E aí nós temos a acumulação de uma pretensão de natureza constitutiva, típica dos embargos de terceiro, com a acumulação de uma pretensão de natureza condenatória, relativa aos danos morais. Em princípio, essa acumulação de um pedido constitutivo com um pedido condenatório é legítima, é válida. O Código de Processo Civil autoriza a acumulação de pedidos de natureza diferentes. No artigo 327, parágrafo 2º, há essa previsão sem qualquer problema. Mas, relativamente aos embargos de terceiro, o STJ conclui que a cognição é específica, é exclusiva, é limitada ao pedido, à pretensão de desconstituição da constrição judicial sobre um dado bem, sendo inadmissível acumular esse pedido de natureza constitutiva ou desconstitutiva com um pedido de natureza condenatória, de modo que não é válido pedir danos morais numa ação de embargos de terceiro. E aí o STJ conclui que esse dispositivo do Código de Processo Civil, que autoriza acumulações de pedidos de natureza diferente, mandando aplicar, quando esses pedidos sejam regidos por procedimentos diferentes, mandando aplicar a conversão em procedimento comum, não é uma regra que se aplica em todo e qualquer caso. Essa regra, embora se aplique à maioria dos casos, não se aplica nos embargos de terceiro que realmente tem uma cognição exclusiva e limitada
à eliminação, ao ataque a essa Constituição judicial, não sendo possível formular qualquer outra espécie de pedido. Então, bem legal essa decisão, porque termina por pegar uma regra geral do direito processual civil e dizer, não, ela não vai se aplicar à ação de embargo de terceiro. Eventualmente, se a parte se sentir lesada no âmbito extra-patrimonial, ela terá, então, que se valer de uma ação autônoma para pleitear os danos morais, mas não é válido pleitear esses danos morais nos embargos de terceiro. Gabriel, acho que o microfone. Obrigado, Flávio. Já vi aqui. Pessoal, vamos agora para o direito constitucional, direito administrativo. Na verdade, temas aqui que podem ser cobrados nas duas disciplinas, porque envolvem regras constitucionais, na sua interpretação pelo Supremo, e são regras, né, que dizem respeito a agentes públicos, ao Estatuto dos Congressistas, mas em aspectos remuneratórios, né? Então, compilei para vocês aqui, pessoal, julgados que vieram agora nos últimos informativos, de forma bem pontual, porque cuidam do mesmo tema: remuneração de deputados estaduais. Vamos começar, pessoal, com o primeiro ponto, que diz respeito à necessidade de lei em sentido formal para fixação de subsídio de deputado estadual. O Supremo se deparou com um decreto legislativo estadual que previu o pagamento de subsídio a deputado estadual, era aqui no Mato Grosso, por meio, portanto, não de lei propriamente, mas de decreto legislativo. O que nós temos que lembrar, pessoal? Em primeiro lugar, a discussão não é tão simplória pelo seguinte: por mais que muitos, né, associem diretamente ao princípio da legalidade, né, como princípio elementar ali de atuação da administração pública, do direito administrativo, 37 caput, nós temos que lembrar que deputados federais e senadores têm os seus subsídios fixados por decreto legislativo, não por meio de lei. Por quê? Porque a Constituição previu, no artigo 49, a competência exclusiva do Congresso Nacional para fixação idêntico, né, de idêntico subsídio, não pode ter diferença de deputado federal e de senador. Sendo competência exclusiva, não tem sanção do presidente da República, ou seja, não é lei, é decreto legislativo. Inclusive, a própria fixação dos subsídios de presidente e vice-presidente da República, além de ministros de Estado, é matéria sujeita a decreto legislativo do Poder Legislativo, mais especialmente, né, mais especificamente, do Congresso Nacional. Isso faz parte do sistema, são detalhes do sistema constitucional de checks and balances, dos freios e contrapesos entre os poderes. E aí, Assembleia Legislativa fixando também por decreto. Se o Congresso Nacional pode, por que a gente não pode? Não pode, pessoal, porque tem uma outra regrinha na Constituição, o artigo 27, parágrafo 2º, que foi alterado pela emenda 19, que fala ali em lei. Então, somente os subsídios de deputados federais e senadores, além, como eu falei, do presidente da República, vice-presidente, ministro de Estado, que são fixados por decreto legislativo. Deputado estadual, embora tantas regras dos estatutos dos congressistas, como a imunidade material por opiniões, palavras e votos, sejam extensíveis aos deputados estaduais, essa previsão quanto à fixação de subsídio por decreto legislativo tem que ser no âmbito estadual ou, logicamente, municipal, vereadores, por meio de lei em sentido formal. Segundo ponto que eu coloco, pessoal, que veio nessa leva aí de temas julgados pelo Supremo envolvendo remuneração de deputados estaduais, diz respeito à vinculação de subsídio de deputado estadual a deputado federal. O que nós temos na Constituição? Um limite. Os subsídios de deputados estaduais, logicamente distritais, são limitados a 75% dos subsídios de deputados federais. O
que nós tivemos aqui no caso? Uma lei que previu que os subsídios dos deputados estaduais seriam correspondentes a 75% dos subsídios de deputados federais. Ou seja, colocou no limite e toda vez que houvesse um aumento dos subsídios de deputados federais, aumentariam os subsídios dos estaduais por conta do que previu a lei, estabelecendo, portanto, uma vinculação remuneratória, que o artigo 37, inciso 13 da Constituição não admite, com exceção daquelas raras hipóteses constitucionais em que o próprio texto constitucional já previu. Por exemplo, ministro do STJ ganha 5% a menos do que ministro do STF. Então, fora de hipóteses constitucionais expressamente excepcionadas, não se admite essa vinculação que é muito comum. Inclusive, aqui no julgamento, vinculavam também subsídio de governador e vice-governador a subsídio de desembargador do TJ. Também inconstitucional, porque não tem base constitucional e incide na vedação. O terceiro ponto, pessoal, diz respeito a pagamento por sessões extraordinárias. Pode, dentro da sua autonomia político-legislativa, o ente estadual definir o pagamento pelo deputado estadual ter participado de sessões extraordinárias, não nas sessões ordinárias da Assembleia Legislativa. O Supremo entendeu que não. E aqui, pessoal, a gente tem que lembrar também, para fins de prova, que antes da emenda 50 de 2006, era plenamente possível esse pagamento, era limitado apenas ao subsídio mensal. Mas a emenda 50 trouxe uma vedação quanto aos deputados federais e senadores. E aí a dúvida se poderiam os deputados estaduais ter pagamento por participação em sessão extraordinária na sua autonomia político-legislativa. O Supremo disse que não, e aí também numa interpretação sistemática, porque aquele mesmo artigo 27, parágrafo 2º, faz menção ao artigo 57, parágrafo 7º da Constituição, que estabelece que não é possível o pagamento por sessões extraordinárias do Congresso Nacional. Então, declarou-se com isso inconstitucional a previsão, que inclusive estava numa resolução no regimento interno da Assembleia Legislativa de Roraima, de pagamento por sessões extraordinárias. Não é admissível. Último ponto, pessoal, que aqui, né, para dar um alívio também aí para os deputados estaduais, que até aqui nos 3 pontos só levaram um pau, né? Quarto ponto, eles conseguiram ganhar no STF o direito ao recebimento, na verdade, é a constitucionalidade de lei local que preveja o pagamento de ajuda de custo a deputado estadual no começo da legislatura e no final da legislatura. Por que se previu em lei esse pagamento de ajuda de custo lá na lei estadual que era questionada? Porque o parlamentar, muitas vezes, tem que sair do interior e se mudar para a capital, onde fica a Assembleia Legislativa. Então, a ajuda de custo é para ressarcimento de gastos em razão dessa mudança e transporte para a capital para o exercício da legislatura, para o exercício do mandato ao longo daquela legislatura. Por isso que a ajuda de custo é paga no início da legislatura, com a mudança, e no final, que também ele pode querer voltar para a sua cidade de origem, né, para o seu ambiente ali eleitoral que acabou elegendo, né? Então, é constitucional, e eu só menciono que no âmbito do Congresso Nacional também é paga essa ajuda de custo a deputado federal e senador, inclusive pagas por meio de decreto legislativo, porque é competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, 4 temas aí, pessoal, sobre remuneração, vantagens pecuniárias devidas a deputados
estaduais, 4 temas passíveis de cobrança no direito constitucional e no direito administrativo. Bem legal, sempre presente esse conflito entre a Constituição Federal e até que ponto o legislador estadual, o constituinte estadual pode ir. Sempre surgem conflitos quanto a essas questões, e ora o Supremo diz que os estados estão limitados, ora diz que ele tem mais autonomia, então realmente é caso de seguir sempre acompanhando as decisões da Suprema Corte. Pessoal, eu vou encerrar minha participação com o julgado de direito civil e de direito do consumidor, em que o STJ lembra aquela distinção entre as teorias menor e maior da desconsideração da personalidade jurídica. Então é um caso bem legal, porque a partir dessa teoria, a Corte faz distinções fáticas e aplica ou não um dispositivo, no caso, o dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, a um dado caso concreto. O que é que se queria na hipótese concreta? Se queria obter a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para se atingir um administrador não sócio. Essa premissa fática é essencial para se entender o caso. Para se atingir um administrador não sócio. E essa premissa fática não pode ser modificada pelo STJ, que julgava um recurso especial, e como nós sabemos, no recurso especial os fatos não são revolvidos. O STJ julga o recurso especial com base na premissa fática soberanamente delineada pelas instâncias recorridas, primeiro grau e tribunal de segundo grau, que vai ser um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal. Aí o STJ lembra a distinção. A teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica está lá no artigo 50 do Código Civil e tem como requisito de exigência a existência do abuso de personalidade. Havendo esse abuso de personalidade, pode-se afastar a personalidade da pessoa jurídica para se atingir o próprio sócio. A teoria menor da desconsideração está prevista no artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, e ela é mais flexível, ela é mais simples. Não se exige o abuso da personalidade para que haja desconsideração. A rigor não é nenhuma desconsideração, tecnicamente falando. É apenas uma hipótese de extensão da responsabilidade dos sócios. Quando, num dado caso concreto, se verifica uma dificuldade de se responsabilizar a pessoa jurídica, algum obstáculo de responsabilização da pessoa jurídica em caso de insolvência, por exemplo, avança-se para se atingir o patrimônio dos próprios sócios. A doutrina chama isso de teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, portanto, nesse caso não há necessidade de existir o abuso da personalidade. Mas aí o que é que o STJ fala? Olha, para se atingir o administrador não sócio, o fundamento legal tem que ser o artigo 50 do Código Civil, que exige o abuso da personalidade e traduz a teoria maior da personalidade jurídica. O artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, não tem a força de atingir administrador não sócio, mas apenas os sócios. E aí, como o STJ julgava um recurso especial em que a tese sustentada lá na origem e devidamente delineada nos seus aspectos fáticos revelava não ter havido um abuso de personalidade, mas apenas uma pretensão de afastamento dessa personalidade jurídica pela dificuldade de se responsabilizar a própria empresa, o caso então se enquadrava, pelo menos em tese, na teoria menor da responsabilidade, no artigo 28, parágrafo 5º, que, à sua vez, não serve para atingir administrador não sócio. Então, foi uma distinção bem legal, que muitas vezes nós só vemos no plano da doutrina, e agora tem um recurso especial bem didático, em que o STJ aplica a um caso concreto. É isso, Gabriel. Vamos agora, então, bem legal o julgado, vamos finalizando com um outro julgado da STJ em Direito Processual Penal, um tema bem polêmico na doutrina e que interessa aí para
carreira, sobretudo, né, de delegado, de defensor público, também magistratura, Ministério Público, né, que cobram bem o direito processual penal e um desfecho de algo que é muito polêmico, né, na doutrina. Refiro-me ao artigo 107 do CPP. Ele é um artigo, no mínimo, paradoxal. Ele fala que a defesa não pode arguir a suspeição da autoridade policial, do delegado de polícia na fase inquisitorial. Mas o delegado tem o dever legal de se declarar suspeito. Então, é uma situação, no mínimo, esdrúxula, em que a defesa não pode arguir a suspeição do delegado, mas o delegado tem o dever de ex officio, reconhecer a sua suspeição. Quanto a esse polêmico artigo 107, na doutrina, temos alguns tentando justificar o que eu acho que é o injustificável, mas com alguns argumentos, né, que eu reputo frágeis, embora excelente doutrinador, né, o Eugênio Pacelli, muito bom doutrinador, né, do direito processual penal, ele fala que o motivo do 107 é que a atividade do delegado não é uma atividade jurisdicional como a do juiz, mas nós sabemos que perito pode ter a sua suspeição arguída, né, também, então o argumento é muito frágil. Outros, né, embora criticando o dispositivo, no geral ele é tido como aplicável, ou seja, ele não é incompatível com a Constituição, ele foi recepcionado, não há precedentes dizendo que ele seria incompatível com a Constituição, mas a construção doutrinária para resolvê-lo varia, né, conforme autores, mas o que nós temos de uma maneira geral? Alguns dizendo que, embora não caiba à defesa alegar a suspeição propriamente, a exceção, né, ou por uma exceção de suspeição contra o delegado de polícia, ela pode, por analogia ao artigo 5º, parágrafo 2º do CPP, interpor recurso administrativo dirigido ao chefe da polícia para que ele examine aquela suspeição, porque haveria uma infração disciplinar e ele poderia afastar o delegado. Outros não falam propriamente em analogia com o 5º parágrafo 2º, mas aludem à possibilidade de a defesa questionar na via administrativa junto à chefia da polícia para pleitear esse afastamento. O STJ, inclusive, retratando, né, toda essa polêmica e essa perplexidade quanto ao artigo 107 do CPP, analisou um caso concreto bem interessante, por sinal, de revisão criminal em que o condenado ele pleiteava que se reconhecesse uma nulidade da ação penal porque o inquérito teria sido conduzido, pasmem, por um delegado que era filho de um dos investigados. E, consequentemente, na visão da defesa, a investigação teria caminhado para o seu cliente e não, logicamente, para o filho do delegado. Um caso clássico, né, que seria ali de uma parcialidade do delegado. O STJ, no julgamento, muito interessante também o julgamento em si, a sustentação oral do advogado foi muito boa, até um ex-juiz lá acho que era de Roraima ou Rondônia, do estado do norte, bem articulado, né? E, no entanto, não teve êxito na revisão criminal, embora, né, isso impressione quando a gente veja essa alegação. O STJ, em primeiro lugar, corrigiu alguns aspectos. Na verdade, o delegado ele não presidiu o inquérito policial. Na verdade, ele participou, e aí o STJ muito serenamente colocou, sem, né, desmentir a defesa. É que a defesa falava que ele teria conduzido. Disse, olha, quem presidiu não era nem inquérito policial, era do GAECO. Quem presidiu foi promotor de justiça. Teve a participação desse delegado e, efetivamente, ele participou de diligências, inclusive de uma interceptação telefônica que foi utilizada para condenação, no curso da qual
o pai do delegado foi interceptado e o crime era de favorecimento à prostituição infantil. E que triste, né, pessoal? O pai que era, pasmem mais uma vez, era delegado aposentado, o pai do delegado. Ele foi pego combinando o pagamento para manter relações sexuais com uma adolescente. Então, é o crime do 218, para a 218B, né? Parágrafo 2º, inciso 1º, aquela figura equiparada. Então, ele efetivamente participou de uma interceptação telefônica que o pai dele tinha ali indícios de cometimento de infração penal, inclusive a mesma infração penal pela qual o autor da revisão criminal fora condenado. E, apesar disso, o STJ não reconheceu nulidade, aplicando o magistério jurisprudencial, segundo o qual uma nulidade na fase inquisitorial não contamina a ação penal. Isso, né, sempre reiterado, tem vários precedentes, e eu só lembro que não é, em alguns casos, contamina, né, pessoal, sobretudo naquelas provas que não são repetíveis. Por exemplo, uma interceptação telefônica, né, em que se indevidamente, né, sem autorização judicial, por exemplo, ou sem os pressupostos legais para autorização judicial, fora utilizada na ação penal, é uma prova que nós sabemos irrepetível, que se submete a um contraditório diferido, né, lá no bojo da ação penal. Então, nesse caso concreto, embora fosse uma interceptação, o STJ, além de dizer que nulidade, aquela máxima, nulidade de inquérito não contamina ação penal, ele também avançou, né, um julgado, como eu disse, um voto muito técnico, dizendo que, no caso concreto, a defesa, embora alegue essa questão e, em certa medida, falhe a verdade com essa questão do delegado que era filho de um que, em relação ao qual surgiram indícios, né, da prática da infração penal, no caso concreto, a defesa não demonstrou propriamente nenhum prejuízo, em nenhum momento questionou a lisura das interceptações contra o próprio cliente, ou seja, que teria havido algum tipo de falsificação ou né, desvirtuamento nas transcrições, por exemplo. Então, o STJ afasta a nulidade sob esses argumentos, mas não deixa de encaminhar cópias para o CNMP, porque os promotores estavam acompanhando e viram isso, e também para a Corregedoria da Polícia, para que averiguasse a conduta tanto dos promotores quanto do delegado, em particular, naquela ação penal. Então, essas situações que a gente vê aí, né, pessoal, na esfera penal, sempre umas situações inusitadas e com uma decisão bem interessante aí do STJ na matéria. Então, terminamos com isso, pessoal, o nosso InfoEmagens em Pauta número 16. Esperamos aí que tenha sido útil para vocês. Eu já vou me despedindo aqui, agradecendo a audiência de todos. Não deixem de fazer a leitura do material escrito com os comentários para ver mais detalhes, esmiuçamentos ali e para uma boa fixação do conteúdo, e espero vocês no próximo InfoEmagens em Pauta. Pessoal, eu convido todos a seguirem com imagens, aqueles que já conhecem os nossos produtos, que já são nossos alunos, sigam conosco com a preparação de primeira linha até a aprovação, estamos aqui juntos com vocês. E aqueles que não conhecem, eu convido para acessarem o www.mais.com.br, produtos bem legais, afora esse InfoEmagens em Pauta, tanto no canal do YouTube como no nosso blog, lá no site, de acesso gratuito para vocês. Temos uma variedade de produtos, desde correção de questões, a videoaulas, a correção de peças processuais, que, por certo, vão prestar um auxílio da melhor forma nesse seu processo de preparação. Então, encerramos por aqui e um grande abraço.